meus amados, no livro de Tiago. Deus Santo. No livro de Tiago, no capítulo 2, nós vamos ler a partir do verso 14, para a honra e glória do Senhor. Amém? Quem não achou? Misericórdia? Amém. Nós esperamos. Glória a Deus. Tiago 2. Os cooperadores e os aspirantes, por favor, ajude os irmãos aí. Os aspirantes também, viu? Amém. Aleluia. Os aspirantes ficam bem quietinhos. Será que eu posso ainda? Né? Será que eu devo? Aleluia. Amém, irmãos? Agora sim? Amém. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: fé e obras. Meus irmãos, que proveito há se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode essa fé salvá-lo? Se o irmão ou a irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhe disser: ide em paz, aquentai-vos e fartai-vos, mas não lhes derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito há nisso? Assim também a fé, se não tiver obras, é morta em si mesmo. Alguém, porém, dirá: tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me a tua fé, e sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Os demônios também creem e estremecem. Queres comprovar, porém, ó homem sensato, que a fé sem obras é inútil? Não foi pelas obras que o nosso pai Abraão foi justificado quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque? Vês que a fé cooperou com as suas obras, e pelas obras a fé foi aperfeiçoada. E se cumpriu a escritura que diz: Abraão creu em Deus, e isso lhe foi creditado para a justiça, e ele foi chamado amigo de Deus. Vedes então que o homem é justificado pelas obras e não somente pela fé. De igual modo, não foi a meretriz Raabe também justificada pelas obras, quando escolheu os espias, os fez partir por outro caminho? Assim como o corpo sem espírito está morto, assim também a fé sem as obras é morta. Amém? Amém. Glória a Deus. Pode sentar em nome do Senhor Jesus, igreja. Irmãos, hoje em dia há uma distorção muito grande do Evangelho do Senhor Jesus. Hoje em dia, infelizmente, as pessoas acham que colocar uma roupa bonita e ir para a igreja e sentar numa cadeira é ser crente. As pessoas acham que tem o aval de Deus para julgar, para maltratar, para punir, para mandar para o inferno. Porque eu sou crente, eu conheço a palavra e eu sei que você vai para o inferno. Mas o Senhor Jesus diz que aquele que é crente não julga, porque aquele que medir será medido com a mesma medida que usou, e aquele que pesar será pesado com a mesma balança que usou para pesar. Um só é o juiz e o executor da pena, o Senhor Jesus. Porque se nós tivéssemos milhares e milhares de juízes e executores por aí, como nós vemos, não precisaria do Senhor Jesus voltar. O serviço dele já teria feito. Agora eu pergunto para os irmãos: por que o crente, na maioria das vezes, estou dizendo de maneira genérica, lógico, por que o crente na maioria das vezes quer fazer esse serviço do Senhor Jesus? E amar, e perdoar, e cuidar, não quer. Seria tão bom, irmãos, se nós tivéssemos crentes como os que julgam. Seria tão bom se esses mesmos que julgam tomassem conta desse serviço de Jesus, tomassem conta do outro serviço de Jesus, que é amar, que é ir atrás, que é abençoar, que é socorrer o aflito, o necessitado. Aleluia. Seria tão bom, esse mundo seria tão bom. Se muitos crentes, ao invés de dizer: você vai para o inferno, ele dissesse: vem para a minha
Seria tão bom, irmãos. Mas infelizmente nós estamos inseridos em um mundo onde o Evangelho de Jesus está sendo cada vez mais distorcido e cada vez mais pregado de maneira errônea. Só que nós não podemos deixar nos contaminar, porque a palavra do Senhor diz que nós somos o que, irmãos? O que? Luz do mundo. Luz do mundo. E a luz, ela é luz quando ela está apagada. Ela tem alguma serventia. A luz apagada tem alguma serventia, irmãos. Quando você chega lá na sua casa, está tudo no escuro, você acende, você tenta acender a luz, ela não acende, o que você faz? Para queimar, ela jogar fora. Não é assim? Porque ela não está fazendo a função dela. O Senhor Jesus nos chamou para fazer a nossa função. Aleluia. O que mais que nós somos, irmãos? Sal da terra. E se o sal não servir para dar gosto, para que ele presta? Para ser jogado fora e pisado pelos homens. É isso que diz a palavra. O sal, ele faz toda a diferença. Não faz, irmãos? Quem já tomou café com sal aqui? Gostoso? É bom? Tem gente que se engana e acaba colocando sal no café. E toma aquela bolada, né? Teve alguém que tomou. Foi você, Bruno? Foi você, né? Ah, delícia. Intragável aquilo. Porque verdadeiramente ele muda o gosto. Amém? Quem já comeu arroz totalmente sem sal? Logo se percebe, irmão. Logo se percebe. E quando está muito salgado também, você já coloca na boca e faz... Nossa, você errou no sal, hein? Porque é impossível não perceber. O sal é algo que é impossível você não perceber. A luz acesa é algo que é impossível você não perceber. Aleluia. E assim nós temos que ser. Luz acesa. Sal bom. Sal que presta. Não o sal que está lá no pote não presta para nada. Você coloca uma colher, não faz nada. Você coloca duas, mas coloca o pote, não faz nada. Joga fora, meu filho, que não presta. É assim que Deus pensa. Está ali. E Deus falando. E Deus mudando. E Deus batendo. E Deus fazendo. E Deus quebrando. E Deus pegando os cabos. E o sal continua. Irmãos, Deus não nos chamou para brincar. Deus não nos chamou para brincar. Nós não podemos de maneira nenhuma estar no meio de escuridão, as pessoas nas trevas, e nós sentarmos na mesa e fazermos gracinha e ainda batermos nas costas. Não podemos. Não podemos estar naquela mesa sentado e as pessoas olharem e só ver a escuridão. Não. As pessoas têm que olhar e têm que ver uma luz ali acesa. Poxa, que cara chato. Tudo que a gente fala não concorda. Amém. Glória a Deus. Não é o homem que tem que se alegrar com você, é Deus. E por mais que o outro torce o nariz, ele vai pensar no que você disse. Nós não temos que ficar concordando com tudo que os outros falam, para as pessoas acharem que nós somos bonzinhos, que nós somos legais, que nós somos boas companhias. Porque nós não viemos a esse mundo para ser boa companhia para ímpio. Nós viemos a esse mundo para ser caminho de salvação. Aleluia. Nós viemos nesse mundo para ser paz aos cansados. Aleluia. Nós viemos a esse mundo para ser solução para os oprimidos, para os aflitos. Não foi isso que Jesus disse? Que nós teríamos que ser igual a Ele. O que Jesus era? O que Jesus era? Jesus era tudo isso. Aleluia. O caminho, a verdade e a vida. A pessoa que está do nosso lado tem que sentir vida, tem que sentir alegria, tem que sentir prazer de estar do nosso lado. E não sermos aquelas pessoas murmuradoras, achando que Deus tem obrigação, tanta obrigação, porque nós estamos aqui sentados na cadeira louvando a Deus. Não, nós temos que dizer graças a Deus, vai tudo bem. Graças a Deus, vai sempre tudo bem. Eu tinha um irmão, que eu não me esqueço dele, né? Que eu frequentava a igreja tradicional, e a gente falava para ele assim: rapaz, Senhor, tudo bem, irmão? Ele dava um sorriso e falava: é só vitória. Aleluia. A casa estava caindo, a coisa estava ficando preta, mas irmão, gente, era um rapazinho, era um jovem, não era um homem já formado, que já, né, poxa, já passou tanta coisa na vida, então agora ele se importa, não, era um rapazinho. E um dia eu falei para ele: mas por que você só fala? É só vitória. Não, irmão, é só vitória. Ele falou: irmã, com Cristo é só vitória. Nós temos que crer nisso. Com Cristo é só vitória.
glória. A gente desvia o olhar. Então, irmãos, não é não. É só vitória, Jesus. A vitória é nossa. Nós temos que, a cada passo que nós demos, nós temos que declarar isso para o mundo espiritual. Cada passo. Porque nós que temos que ir para cima do inimigo, não é ele que tem que vir para cima de nós. Porque é ele que tem que fugir. A Bíblia diz isso, ele vai fugir. Mas ele não vai fugir se você virar as costas para ele. Ele só vai fugir se você for para cima. Não é assim que acontece, irmãos. Se você for para cima, ele foge. Mas se você ficar estático, ele vai ficar te atormentando. E se você virar as costas, ele monta nas suas costas e te derruba. E muitas vezes nós somos atormentados porque nós ficamos estáticos. Oh, pastor, eu estou tão atormentado na minha vida. Mas o que está acontecendo, meu filho? Então, pastor, eu estou assim, mas o que você fez, meu filho? Nada. Não consigo jejuar, dá dor de cabeça. Não consigo levantar 3 horas da manhã. Ai, não sei, pastor, eu não consigo. Eu não consigo, de manhã consegue, eu não consigo. Eu acordo sempre atrasado, põe a roupa correndo, vou trabalhar. E à noite, meu filho, consegue? Eu não consigo, porque é um sono, pastor. Meu Deus! Como que vai para cima do inimigo desse jeito? O inimigo sempre fica rindo, né? Para não sabe o poder que tem nas mãos. Não sabe o que Cristo deu. Irmãos, a palavra do Senhor diz que todas as coisas contribuem para o bem dos que amam a Deus. E o que é amar? O que é amar alguém? O que é amar? Quando você ama, como é que você fica? Hein? Você coloca aquela pessoa em primeiro lugar na sua vida. A primeira coisa que acontece é isso. Não é, irmãos? Quando nós começamos a amar alguém, a primeira coisa que acontece é nós colocarmos a pessoa em primeiro lugar nas nossas vidas. Lá em cima. Nós nos preocupamos com o tempo. Nós nos preocupamos com o nosso gosto. Porque nós mudamos totalmente o nosso gosto pela pessoa. E eu digo isso por experiência própria. Porque eu fiquei 4 anos na minha vida usando preto. Só preto. Só preto, dos pés à cabeça. Nós não nos preocupamos com isso. Nós não nos preocupamos com o que a outra pessoa vai dizer de nós. Se preocupa. Se a pessoa que você ama falar assim, sai dessa camisa aqui, verde limão, que eu te dei, que tá linda. Você vai sair rindo ainda. Acha que tá lindo. Parecendo um bobo da corte, mas tá lindo. A pessoa tá amando. Por que com Jesus é diferente? Todas as coisas contribuem para o bem dos que amam. E como nós demonstramos esse amor? Como? Nós demonstramos esse amor falando com Cristo a madrugada inteira, não importa se nós temos que trabalhar no outro dia. Como nós fazemos quando nós estamos apaixonados. Nós demonstramos esse amor saindo com o almoço rapidinho e orando, como nós fazemos quando nós estamos apaixonados. Nossa, deixa eu falar. Volta correndo. Nós demonstramos. Nós demonstramos colocando a roupa que agrada a Jesus. Antes eu gostava dessa, mas agora eu sou de Cristo, ele não se agrada dessa. Antes eu falava isso, mas agora eu sou de Cristo, ele não gosta dessas palavras. Quer que o bem contribua? Quer que tudo contribua para o bem? Ame a Cristo. Aleluia. Ame de verdade. Porque quando nós amamos de verdade, irmãos, mesmo que a pessoa faça alguma coisa, nós perdoamos. Nós sofremos, nós não queremos, mas perdoamos por causa do amor. Porque o amor faz doer. O amor faz doer. E a gente perdoa. Amém? E se nós amamos a Cristo de verdade, nós ficamos na presença dele independente de qualquer coisa. Se nós amamos a Cristo de verdade, nós não queremos que a nossa vontade seja a vontade de Cristo. É o contrário. A vontade de Cristo eu quero seguir. Não importa o que o A, o que o B, o que o C fale. A vontade de Cristo eu quero seguir. E qual é a vontade de Cristo? Sempre há melhor. Sempre há melhor. A perfeita, a boa, a verdadeira para a nossa vida. Essa é a vontade de Cristo. Amém? O ser humano tem costume, irmãos, de conflitar a vontade com a vontade de Deus. E aí fica aquela briga. E tem pessoas que nem perguntam a vontade de Deus, porque também não quer saber. Porque eu quero tanto fazer isso, que se não for a vontade de Deus, também eu não quero nem saber. Eu prefiro ser ignorante. Porque se eu fizer sabendo, vai ser pior para mim. Não é assim? Imagine um homem, servo do Senhor, profeta do Senhor. Deus falava na boca dele.
E de repente, o povo de Israel todo perdido, o povo de Israel adorando outros deuses, sacrificando os filhos nos altares pagãos. E esse homem, profeta do Senhor, Deus chega para ele e fala: Oséias, vai lá, Oséias, pega a prostituta, tira ela lá da prostituição, casa com ela, Oséias, e tenha filhos. Oh, misericórdia, Jesus. Um profeta de Deus, um profeta, espera aí, me explica essa história aí. Um profeta foi na prostituição, tirou uma prostituta de lá. Um profeta, isso mesmo. Mas Deus não estava falando na boca desse homem ontem? Deus parou de falar na boca dele? Não parou. Porque foi Deus que mandou. Não importa o que nós achamos, não importa o que nós pensamos, os pensamentos de Deus são maiores do que o nosso. Aleluia, os planos de Deus são maiores do que os nossos. E quando nós achamos que algo não é da vontade do Senhor, e não perguntamos para o Senhor, e saímos falando sem responsabilidade, o Senhor corta a nossa bênção, que é para a gente aprender a ser submisso. Aleluia. Porque o Senhor faz as coisas do jeito que Ele quer, na hora que Ele quer. E não somos nós que determinamos para o Senhor o que Ele deve fazer. É Ele quem faz. O que nós temos que pedir para o Senhor é: Senhor, eu quero ter um coração igual ao teu. Eu quero conseguir pensar igual a ti, para mim não pecar contra ti. Aleluia. Porque nós somos tão pequenininhos, irmãos, mas nós somos tão pequenininhos que nós não nos comparamos nem a uma formiga. Se nós nos comparamos a uma formiga, nós estaremos sendo, nem sei o que, sumiu a palavra, orgulhosos demais. Porque se nós chegarmos diante de Deus e falar assim: olha para mim que eu sou essa formiguinha, nós não somos como formiguinha. Esquece. Para fazer eu e você, Deus teve que juntar muitos e muitos grãos de poeira. Nós somos formados de muitos e muitos grãos de poeira. Imagina se Deus sopra, o que nós viramos? Grãos de poeira. Nós somos muitos grãos de poeira que Deus ajuntou. E pela misericórdia dele, Ele fez o formato e Ele soprou na narina. É isso que nós somos. O fôlego de Deus. Tirando o fôlego de Deus de nós, não somos nada. O que nós somos então, irmãos? Fôlego de Deus. Só isso. E um grão de poeira é muito menor que uma formiga. Muito menor. E muitas vezes nós nos colocamos no lugar do Senhor para dizer para Ele se está certo ou se está errado. Muitas vezes nós nos colocamos no lugar do Senhor para dizer: mas como pode o profeta? E como se não bastasse, o profeta teve filho, e depois ela voltou a se prostituir. Que negócio é esse? Mas que profeta é esse? Ei! E depois o que foi que o profeta fez? Foi lá na prostituição e pegou ela de novo. Oh meu Deus, que palhaçada! Isso é brincadeira, né? Só pode ser brincadeira. Não é assim que nós pensaríamos hoje, irmãos. Um homem desse nem entraria na casa do Senhor mais. Como eu ouvi uma vez, não são dignas nem de entrar na casa do Senhor mais. Um homem desse não entraria. Nos tempos de hoje não entraria mais. Porque as pessoas iam pensar: bom, se ele pegou uma prostituta, ele se prostituiu com ela. Se ele teve filhos com ela, os filhos são da prostituição. E se ele deixou ela voltar e depois pegou de novo, meu Deus, aí acabou. Acabou a vida dele. Irmãos, eu quero que os irmãos comecem a meditar, pensar e ver como é que o nosso pensamento é pequenininho perto de Deus. A palavra começou hoje para nós tomarmos conta da nossa língua, porque ela é um pequeno membro que pode nos levar para o inferno. E eu aprendi uma coisa com mas muita pancada mesmo, com muita pancada, porque eu era uma pessoa extremamente irada, brava, e eu era uma pessoa que eu queria colocar todo mundo dentro da forma que eu tinha feito. Eu fiz uma forma e aí tem que entrar aqui, e para entrar aqui tem que ser desse formato, porque se não for não entra. E quando as pessoas não entravam aqui, eu ficava muito brava, e eu falava muito mal das pessoas, e eu não tenho vergonha de dizer isso não, irmãos, porque eu aprendi apanhando muito de Deus. E quando eu não tenho certeza de uma coisa, eu fecho a minha boca para que Deus
Deus, eu não pague preço, fecho a minha boca. Porque quando eu levanto como um servo do Senhor para falar as coisas, eu tenho que ter certeza de que o Rei dos Reis está ouvindo. O Senhor dos Senhores está ali. Irmãos, desde o menor ao maior, porque para o Senhor não existe o pequenininho e o grandão. Para o Senhor não existe aquele que tem um Fusquinha 69 e o que tem a limusine. Não. Para o Senhor não existe um empresário e um fazendeiro. Para o Senhor não existe um lixeiro. Para o Senhor não existe as pessoas que não têm nada na vida e as que têm tudo. Para o Senhor existe alma. Aleluia. Quando o Senhor olha para nós lá do trono agora, Ele vê almas, as mesmas que Ele veio morrer, as mesmas que Ele verteu o sangue dele. O Senhor não vê os nossos defeitos como eles são, porque se Ele visse, irmãos, estaríamos perdidos. Agora, se nem o Senhor faz isso, por que eu vou fazer? Que sou tão pequenininha. Se nem o Senhor me julgou, por que você vai julgar? Se nem o Senhor julgou o ministro, por que você vai julgar? Se nem o Senhor julgou o irmãozinho, por que você vai julgar? Por que vai usar a tua boca para trazer maldição para a sua vida? Para trazer maldição para dentro da sua casa? E depois chorar? Eu não sei o que está acontecendo, estou na igreja, estou dizimando, estou lá, sou fiel. Se a boca, irmãos, e a língua? Como é que está a língua? A fé sem a obra é morta. Qual é a obra? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. E se eu amo o meu próximo, eu não julgo, eu não jogo ele na sarjeta. Muito pelo contrário, eu abraço, eu cuido, eu tento entender o que está acontecendo. E mesmo assim, se eu não entender, eu oro para o Senhor e digo: Senhor, toma conta, porque tu sabes de todas as coisas. Irmãos, a coisa mais triste que tem é o homem querer tomar o lugar de Deus. Porque todas as vezes que isso aconteceu não deu certo. Todas as vezes. Todas as vezes que isso aconteceu foi morte. Foi desgraça, foi tristeza, foi choro. Sabe quando os homens descobriram uma máquina que voava? Eles se colocaram no lugar do Senhor. Porque os inimigos que eles matavam corpo a corpo, um a um, eles começaram a enxergar que eles podiam matar a milhões. Porque a máquina que voava podia jogar bomba e matar todas as pessoas. Quando o homem descobriu a bomba atômica, ele se colocou no lugar do Senhor. Porque o único que dá e que tira a vida é Deus. E todas as vezes que o homem se coloca no lugar do Senhor, ele causa morte. E nós, como sal da terra e luz do mundo, não podemos causar morte. Porque quando nós estivermos na presença do Senhor, Ele vai dizer: Caim, cadê seu irmão? Não sei, Senhor. Não sei onde ele está. Caim, cadê seu irmão? Não sei, Senhor, não vi. Mas o sangue dele está clamando. E aí, irmãos, quando nós estivermos face a face com Jesus, e Jesus dizer: cadê o seu irmão que estava na igreja com você? Cadê ele? Não sei, Senhor. Saiu, não vi mais. Cadê? Não sei, mas o sangue dele está clamando. E aí, irmãos, o que nós vamos falar para Jesus nesse momento? O que nós vamos responder para Ele? Porque não adianta nós colocarmos 1 milhão de desculpa. Ah, porque quis, ah, porque não sei o que, ah, porque não sei o que. Não, o Senhor Jesus é justo e fiel. E Ele sabe exatamente quem é, quando foi, qual foi a palavra. Porque eu costumo dizer o seguinte: nós fazemos uma coisinha aqui hoje, fazemos outra coisinha ali e outra ali e esquecemos. Mas lá no trono da glória do Senhor existe um livro muito grande, que diz a palavra do Senhor, que quando nós estivermos diante dele, Ele vai abrir, e cada um de nós seremos julgados pela nossa fé. Tá certo, irmãos? Pela nossa fé? Por que nós seremos julgados? Pelas nossas obras. A nossa fé vai estar escrita no livro. As nossas obras. Cada um será julgado conforme as suas obras. Qual foi as nossas obras? Qual tem sido as nossas obras? Será que se no livro do Senhor tivesse um lugar de débito e um lugar de crédito, as nossas obras estariam bem maior a fileira do que os nossos débitos? Será que a nossa conta positiva
positivo ou negativo? Já parou para pensar que o pecadinho que você faz hoje, amanhã, daqui 10 anos, daqui 20, está tudo registrado? Você esqueceu, mas está registrado. São folhas do livro, são linhas do livro, são páginas do livro, que o anjo vai virando e vai escrevendo, vai virando e vai escrevendo. Amém? E nesse dia, irmãos, não vai ser parcelado, não. Vai vir tudo à vista mesmo. Porque Deus vai ler. E aí Ele vai dar a sentença conforme as nossas obras. Então, quando nós vamos pregar para uma pessoa que não quer saber de Deus, nós começamos a falar para ela de Deus. Quanto mais ela está no mundo, mais cega ela está. Ela fala assim: eu não sei por que você está falando assim comigo. Eu não roubo, eu não mato. Não é assim, irmãos. Eu não faço nada disso, eu não me prostituo, né? Eu tenho fé em Deus. Mas a fé salva? A fé não salva. As obras salvam. As obras falam. As obras fazem a mão de Deus se movimentar. As obras. Nós queremos que a mão de Deus se movimente. Quais têm sido as nossas obras? Quais têm sido as nossas obras? Eu ouvi dizer uma vez que a oração é a manivela que movimenta a mão de Deus. Amém? Eu quero dizer para você que as suas obras é um motor que movimenta a mão de Deus. É muito mais rápido. É muito mais rápido. Se você crer nesse Deus, e você amar o teu próximo, e você não julgar o teu próximo, e você ajudar o teu próximo, e você abraçar o teu próximo, e você adorar esse Deus, independente do que está acontecendo na tua vida, você pode ter certeza que as mãos de Deus vão mover e você vai ver o milagre acontecer na sua vida. Porque isso diz a palavra. Mas eu tenho fé, estou lá na igreja, isso, aquilo. E as obras? Onde é que estão as obras? Onde é que estão as obras? A sua fé te movimenta a fazer o quê? Irmão, tem pessoas que a fé movimenta a falar mal dos outros. Tem irmãos que a fé movimenta a mandar os outros para o inferno. Porque todo mundo vai para o inferno, só eu sou salvo. Não é assim? Tem irmãos que a fé movimenta a usar burca. Sabe o que é burca? Aquela roupa que deixa só os olhinhos de fora. Tem irmãos que a fé movimenta aquilo. Tem irmãos que a fé movimenta colocar bomba no corpo e sair explodindo tudo. Olha, é a fé. Sabe por que eles fazem isso? Pela fé. Eu não sei se os irmãos viram uma reportagem do grupo Al-Qaeda recrutando jovens para serem homens bombas. Eles ganham esses jovens pela fé. Nossa, pastora, sério? Eles creem que no momento que eles explodirem, eles vão entrar no paraíso. E eles creem mesmo nisso. Porque eles vão até a bomba explodir. Eles não voltam para trás. Não é verdade, irmão? Já viu um ex-terrorista? Alguém já viu um ex-terrorista? Não. Quando eles abraçam a fé, eles abraçam para morrer por ela. E quando nós abraçamos Jesus, nós abraçamos para morrer por Ele. Eles abraçam porque eles sabem que o dia deles vai chegar. E quando o dia deles chegar, eles vão estar preparados. E aí eles recrutam aqueles jovenzinhos, bem jovenzinhos, aí manda para um lugar lá. E aí eles ficam anos fazendo treinamento pela fé. Eles ficam fazendo treinamento de guerra pela fé. E depois pela fé, eles amarram um monte de bomba no corpo. E pela fé, eles entram em aviões, em prédios, em lugares públicos e explode pela fé. Olha que coisa. Obras. Obras. E o que nós temos feito pela fé? O que nós temos feito pela fé? Eu tenho tanta fé, mas nossa, esse mês faltou um pote de café na minha casa. Puxa vida. A minha fé está meio abalada nesse mês, porque faltou um pote de café. Né? Tenho tanta fé, mas a minha conta ficou vermelha. Ih, minha fé está meio... Hoje acho que eu nem vou na igreja. Estou vendo que está começando a formar uma nuvem lá. A 3 quilômetros daqui, acho que vai chover. Não é, irmãos? A nossa fé ela não pode estar ligada àquilo que Deus tem para dar para nós. A nossa fé tem que estar ligada àquilo que Deus fez por nós. Aquilo que Ele é na nossa vida. Aleluia? Amém. Essa tem que ser a nossa fé. A nossa fé tem que fazer nós levantarmos todos os dias de manhã. Falar com o nosso Deus e dizer: Senhor, eu estou levantando para um dia de vitórias. E não importa o que aconteça, o dia é de vitórias. Continua sendo de vitória.
Não se preocupe se a pessoa te afrontar, se falar um monte para você. Não se preocupe, porque são os demônios vendo a glória de Deus no seu rosto e se irritando com isso. Então não perca a sua bênção. A palavra do Senhor diz que nós pisaríamos na cabeça da serpente, mas nós não vamos pisar se nós não levantarmos os pés com fé e calcar a cabeça dela. Se nós fugirmos, ela vem atrás. Então nós temos que aprender, irmãos, a ter obras para que seja demonstrada a nossa fé. Porque ninguém fala que um crente é crente porque ele está dentro da igreja. Mas todo mundo fala que essa pessoa só pode ser crente quando vê ele fazendo uma boa obra. Porque somente um crente faria isso. Não é assim, irmãos. Pessoas que nem têm comunhão com Deus sabem disso. Somente um crente faria isso. Somente um crente sairia da casa dele essa hora para ajudar. Somente um crente abençoaria a vida dessa pessoa dessa forma. É isso. Quer que as pessoas te reconheçam como cristão? Seja por obras. Por obras. E creia que todas as coisas contribuem para o seu bem, porque você ama o Senhor Jesus e mostra isso nas tuas obras. Amém? Nós não podemos ficar falando para Deus como aquelas pessoas que querem dar desculpa porque não quer arrumar emprego, sabe? Que acordam 11 horas da manhã e fica dando desculpa, sabe? Ô fulano, mas você está procurando emprego? Tô. Quantos currículos você entregou? Nenhum. Que hora você saiu? Hoje, 11h30. Que dia você foi para o centro procurar emprego? Sexta-feira. Mas por quê? Não, porque ontem aconteceu isso e eu fui dormir tarde. Não, porque o meu computador deu problema, eu não consegui fazer currículo. Irmãos, se você fica dando esse tipo de desculpa para Deus, para. Deus conhece o profundo do seu coração. E Deus diz: esforça-te. Esforça-te e eu te ajudarei. Aleluia, Senhor. O que você quer, Senhor? Esforça-te. O que você quer? O que você busca? O que você procura? Eu procuro mais unção. Esforça-te. Eu procuro uma vida profissional. Esforça-te. Irmãos, essa é uma verdade. Aliás, tudo que está escrito na Bíblia é uma verdade. Que quando nós agarramos a palavra e falamos: Senhor, eu creio que vai vir porque eu estou me esforçando. Vem. Creia que vem. Do nada Deus faz tudo para te abençoar. Amém. Quando você se esforça, do nada Deus faz tudo. Aleluia. Daquilo que não se move, Deus faz se mover e tira da tua frente para você passar. Porque você está se esforçando. As cadeias caem, as muralhas de Deus derruba, as correntes Ele arrebenta, porque você está se esforçando. Porque quem vai não é você, é o teu Deus que está na tua frente. E na frente do teu Deus as portas têm que se abrir, as cadeias têm que cair, as coisas têm que acontecer. Não importa o que o homem fale, o Deus que está na tua frente te garante vitória. Mas esforça-te, creia, toma posse da palavra. Toma posse de uma palavra por dia. Aleluia. No seu trabalho as coisas estão difíceis. Toma posse de uma palavra e vai trabalhar. Eu creio, Senhor Deus, poder pisar as serpentes. E profetiza isso no teu dia inteiro. Não importa o jeito que o inimigo venha. Profetiza. Aleluia. Glória a teu nome. A situação financeira está difícil. Eu creio que o Senhor é provedor. A palavra do Senhor diz que um justo não mendiga o pão. A palavra do Senhor diz que as coisas não faltam para aquele que é fiel a Deus. Profetiza na sua vida, não abaixa a cabeça, senão o inimigo vem muito nas suas costas. Aleluia. Irmãos, nós temos que crer numa coisa, colocar na nossa cabeça e crer sempre, independente do que se levante. Deus tem o melhor para mim. Não importa o que aconteça, Deus tem o melhor para mim. Esse é o melhor de Deus para mim hoje. Aleluia, glorifica o Senhor por isso. Isso é o melhor de Deus para mim hoje. Poxa vida, sua vida aí, irmão. Poxa, tá fácil não, hein? Você é crente? Só. E aí? Isso é o melhor de Deus para mim hoje. Aleluia, glória a Deus. Se nós não tivermos certeza, se nós não profetizarmos, se nós não colocarmos para fora o que o mundo espiritual precisa ouvir em relação à nossa vida, quem é que vai fazer isso, irmãos? Quem é que vai fazer isso? Os irmãos já ouviram naquele ditado: quem cala consente? Todo mundo já ouviu? Irmãos, estão vivos? Não foi arrebatado ainda? Glória a Deus. O inimigo ele usa muito esse ditado, sabe, irmãos?
para colocar carga nas nossas costas. Porque Jesus disse que o fardo dele é leve, o jugo é suave. Aí o inimigo chega para você e fala assim: vou colocar essa carguinha aqui, pode? Você fica quieto. Você não fala nada, você não olha, você não repreende, você não pisa na cabeça dele, vai colocando. Daqui a pouco ele vem de novo: vou colocar essa carguinha aqui, pode? Você não fala nada. Você só reclama. Nossa, já aconteceu isso, agora isso também? Nossa, mas eu pensei que não podia piorar e piorou. Aí o inimigo fica todo festeiro. Ah, tá aberto, mais carga. Vou colocar mais. Daqui a pouco você está andando assim. Ô irmão, tá tudo bem? Ai, que uma dor aqui. Ai, que uma dor aqui. Ai, que uma dor aqui. Ai. É carga, irmão. Levanta, repreende, pisa na cabeça do inimigo. É isso que Jesus disse para você fazer. Para esse negócio de ficar calando e consentindo e porcaria na sua vida. Olha, no meu trabalho a coisa está triste, pastor. Oh, meu Deus. Não dá vontade de trabalhar. Que é isso? É o filho do cão que não tem que ter vontade de trabalhar pela sua luz. Ele fala: nossa, eu chego lá, me sinto bem naquela sala, acho que eu vou pedir demissão. É isso que tem que acontecer. É você que tem que incomodar, não é o diabo. É você, porque Jesus está em você. Você tem que incomodar. Não é você chegar lá, sentar e ficar quietinho lá. Não é incomodar. Fala: eu creio. Tá tudo bem, glória a Deus. É isso. Porque quanto mais você abaixa a cabeça, quanto mais você reclama, e quanto mais você acha que está ruim mais, o inimigo vai colocando carga nas suas costas, até você não conseguir levantar mais. Então toma postura. Toma postura hoje em nome do Senhor Jesus. Levanta. Deixa as cargas caírem. E viva. Veja que realmente o fardo do Senhor Jesus é leve. E que o jugo é suave. Sabe por quê, irmãos? Porque não importa o que estamos passando, quando nós ajoelhamos, o Espírito Santo de Deus mexe conosco. Acabou tudo. Acabou tudo. A vontade que nós temos é de flutuar, porque nós nos sentimos tão leves que parece que não existe nada mais além do que a presença de Deus nas nossas vidas. Amém? Vamos ficar de pé em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Abaixa a sua cabeça. Santo é o teu nome, Senhor. Digno tu és, Senhor, de ser louvado e agradecido. Irmãos, a palavra do Senhor diz que a fé é algo que nós cremos sem ver, que nós não necessitamos de ter e ver para crer que nós temos, mas nós precisamos crer para poder ter, para poder ver no que temos crido, o que temos profetizado, quais têm sido as nossas obras. Nós temos seguido aquilo que o Senhor diz: esforça-te. Nós temos lutado no mundo espiritual contra os inimigos da nossa alma. Nós temos dito para o demônio que ele não tem poder sobre a nossa vida, e que nós somos soldados do Senhor dos Exércitos. Ou nós temos abaixado a cabeça e chorado, e nos rendido às vontades do maligno. A postura que nós temos que ter, igreja, é levantar e marchar. Porque nós estamos indo para uma terra que o Senhor Jesus foi preparar lugar para nós. E se nós não levantarmos e marcharmos e pisarmos na cabeça do inimigo, e se nós não levantarmos e cremos que o Senhor vai colocar tudo por terra e continuarmos na presença do Senhor, jamais nós entraremos nessa terra que o Senhor tem nos prometido. Então essa noite é a noite de você pedir para o Senhor trocar o teu coração se for necessário, porque somente Ele pode fazer isso. Somente o Senhor pode pegar um coração, tirar e colocar outro no lugar. Somente o Senhor pode mudar todo tipo de comportamento em uma pessoa. Somente o Senhor pode mudar a essência do ser humano, porque foi Ele quem fez. Mas para Ele fazer isso, nós temos que abrir mão. Nós temos que dizer: Senhor, entra e muda. Olha, Senhor, olha aqui, o que tem dentro de mim não serve para nada, Pai. Entra e muda, entra e transforma. Eu não quero mais ser perdedor. Eu não quero viver murmurando. Eu não quero viver dizendo que as coisas não dão certo para mim. Eu quero outra postura na minha vida, aleluia. Pede isso para o Senhor. Fala para o Senhor que você quer viver como um vencedor, que você quer pensar como um vencedor, que ao amanhecer você quer abrir os olhos e dizer que está vindo mais um dia de vitória na minha vida, aleluia. Fala para o Senhor te ensinar a ser esse servo, esse cristão. Que a tua vida, irmão, pode ter certeza que vai mudar, certeza absoluta.
E se você disser e se crê e não mudar, venha falar comigo. Porque eu creio no meu Deus. Eu creio que isso vai acontecer na tua vida. Porque a palavra de Deus diz que somos aquilo que profetizamos. E se você quer ser bênção, se você quer ser abençoado, profetize bênção na sua vida. Para de reclamar o que vem de ruim e diga que o Senhor tem o melhor para você sempre. Aleluia. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, santo e bendito é o teu nome, Deus. Só o Senhor é digno, Deus, de toda honra e toda glória. Senhor, nós te agradecemos, ó Pai, pela palavra, Senhor. Nós te agradecemos, ó Pai, pelo Senhor, Deus, que está à nossa frente. Pelo Senhor parar o inimigo, Senhor. Pelo Senhor lutar as nossas batalhas. Pelo Senhor nos dar vitória, Senhor. Nós te agradecemos, Deus. Nós te agradecemos, ó Deus, pela autoridade que o Senhor nos deu ao subir, Senhor, para a glória. Nós te agradecemos, ó Deus eterno, porque é dito que nós poderíamos pisar na cabeça da serpente, ó Pai. Nós te glorificamos, Senhor, porque o Senhor disse que nenhum veneno mortal nos fará mal, Pai querido e santo. Mas em nome de Jesus, Senhor, eu te peço, ó Pai, que nós possamos, ó Deus, de coração tomar posse, ó Pai, dessas palavras, Deus. Que essas palavras, Senhor, não fiquem abertas, ó Deus, lá na nossa casa, Senhor, juntando poeira, Pai. Mas que nós possamos crer, Senhor, eterno e maravilhoso. Mas que essas palavras são para nós e tomar posse delas, Pai, para sermos, ó Deus, mais que vencedores na tua presença, Pai. Dê-nos, ó Deus, coragem, Pai, para fazer as obras. Dê-nos, Senhor, eterno e maravilhoso, coragem. Porque a tua palavra diz que o Senhor não tem negócio com o covarde, ó Pai. Por isso, ó Deus, nós te pedimos, tira de nós, Senhor, tudo que nos atrapalha, tira da nossa mente, ó Deus, tudo que tapa a nossa visão, Senhor. Tudo que faz com que nós não entendamos, Senhor, os teus caminhos, os teus mistérios, Senhor, o teu querer nas nossas vidas. E nos ajuda, Senhor, a ser cada dia mais submissos, ó Pai. Nos ajuda a ser cada dia mais dependentes de Ti. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor, nós te pedimos e já te agradecemos. Amém. Aleluia. Glorifique o Senhor.